gente seja dentro da vontade do Pai. Legal. Alguém mais quer falar aí? Os meninos que estão novos aí, ó. Bruno, Caio, Guilherme, fica à vontade. E aí, como é que faz para dizer? Pode falar, já estamos te ouvindo. Opa! Aí sim. Então, reforçando o que os meninos falaram aí, eu achei muito da hora essa parte aí, quando Jesus fala para ele voltar e jogar as redes. Eu acho que a gente, no papel dele, se a gente voltar agora aqui nesse quadro e entender como a gente é bom no que a gente faz, você entende-se que os caras eram profissionais da pesca. E, de repente, os caras deram tudo que tinha, trabalharam de uma maneira excelente lá, mas não pescaram. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E quando Jesus pede para ele voltar, depois da palavra, depois da pregação, e comovido com a palavra de Jesus, de repente ele olhar para dentro dele e ver aquele orgulho que ele tinha, de falar, poxa, né, voltar lá e jogar a rede. E naquele momento que ele aceitou e voltou para jogar a rede, eu entendo que ele jogou aquele orgulho, aquilo tudo que ele poderia confrontar Jesus Cristo, ele jogou aquilo de isca no mar, sabe? Aquilo fez ele poder voltar lá onde Jesus mandou jogar a rede, fazer aquela pesca maravilhosa. E mais empolgante ainda é saber que eles voltaram, pediram reforço para poder resgatar toda aquela pesca. E depois daquele reforço, peraí, filho, só um minutinho. Depois daquele reforço todo, o barco quase veio a pique. E quando Jesus fez um convite ainda para eles entenderem que eles seriam pescadores de homens e não de peixes, eles nem participaram do lucro ou da festa que poderia acontecer com aquela pesca. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E isso eu acredito que é o que me choca aqui nesse texto, nessa palavra. Acabei perdendo um pouco do raciocínio, que o pessoal chegou em casa aqui e eu me perdi um pouco. Mas é isso aí. Pronto. Legal. Sintetizando, uma coisa até que eu ia falar, a gente precisa tomar cuidado com a nossa capacidade. Por quê? A nossa capacidade pode nos tornar incapazes diante de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas habilidades, porque as nossas habilidades podem nos tornar inaptos diante de Deus. E aí que o Diego falou, o Pedro ele teve a humildade de, mesmo tendo toda a capacidade que ele tinha, de ouvir a voz do Senhor, e ainda que ele colocasse uma certa objeção, ele entrou no barco de novo, as redes já estavam lavadas, e mesmo assim ele foi onde Jesus queria que ele fosse. E aí, cara, tem um contrapeso aqui. Porque às vezes a tua habilidade não vai te levar onde Jesus quer que você vai. Às vezes a tua capacidade não vai fazer que você acerte o alvo que Jesus quer que você acerte. E o que vai fazer isso? A tua obediência. Esse contrapeso na vida do discipulado é muito importante. Porque às vezes a capacidade não vai fazer com que você chegue. E aí não estou desmerecendo a capacidade. A gente precisa sim se preparar. Agora, a obediência, ela precisa ser um pilar muito mais poderoso do que a sua habilidade, do que a sua capacidade. Porque a sua capacidade pode te tornar incapaz. É só a gente olhar para o texto da escolha do segundo rei de Israel e você vai perceber isso. Porque os homens estavam acostumados a escolher com o olhar. E aí Deus vem com a coisa do coração. E qual é a coisa do coração em Davi? É a obediência de Davi. Então, é muito importante quando a gente... Olha, eu esses dias estava numa reunião com os pastores e a gente está nesse processo de transição. Para quem não sabe, o nosso ministério já tem mais de 35 anos. E aí, os pastores ficaram meio eufóricos com a mudança e eu falei uma coisa. Falei uma coisa que a gente precisa ter em nós. Eu vejo por aí tantos discípulos que se tornaram melhores do que seus mestres, e por se tornarem melhores do que seus mestres, eles começam, de alguma forma, a perder a honra por aqueles que lançaram fundamentos neles. É muito importante. Não importa quem passou na tua vida. Não importa se o cara era tão bom ou se o cara era tão ruim.
Se o cara em algum momento te impulsionou, te levantou, te projetou, ele foi instrumento de Deus na sua vida. Se o cara, por exemplo, você vai para a faculdade, você tem aula com grandes mestres. Se você pegar um professor de primário, primeiro ano, segundo ano, ele não se compara a um professor de faculdade que tem doutorado. Só que se você não tivesse passado pela mão do professor do primeiro ano, você jamais teria chegado numa sala de faculdade. Então é de suma importância nós pegarmos os ensinamentos de base. Jamais abandone os ensinamentos que montou a sua base. As coisas que você aprendeu enquanto você estava sendo construído como cristão. Eu tenho falado uma coisa. Tem gente que quer viver numa cobertura, mas ele se esquece que a cobertura é sustentada pela base. E a gente não pode, de maneira alguma, desmerecer a base da nossa vida. Beleza? Alguém mais quer falar aí? Eu queria pegar um gancho no irmão que falou do lucro aí. Vai lá, Brunão. Eu achei interessante, né, que quando Jesus fala para Pedro que agora ele seria pescador de gente, ele não se pegou nessa questão do lucro, no sentido de que talvez é até muito atual para a gente ver aqueles testemunhos, né? Ah, eu não era de Jesus e depois que eu vim para Jesus eu comecei a ganhar isso, aquilo e aquilo outro. E ele poderia ir por esse lado e agora, depois de ver toda essa imensidão, todo esse milagre, prospectar o quê? Não, eu vou trazer esse cara para o meu lado e nós vamos ganhar dinheiro. Mas ao contrário, ele entendeu, né? Ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Ou seja, ele não colocou a prioridade dele, ele seguiu o chamado de fato, né? E foi isso que me chamou muita atenção, né? Eu acho que isso é uma base para nós muito importante, no sentido de que Jesus, ele não agrega algo em nós. Na verdade, nós largamos tudo para viver os planos dele para nós, né? Eu acho que é isso que eu entendi aí. Aproveitando que você está falando, porque dentro do cenário dos discípulos, havia um lá que tinha esse sentimento aí que você falou. Judas, ele começou a andar com Jesus, por quê? Ele olhava para Jesus como aquele que libertaria Jerusalém da mão dos romanos. Então, Judas decidiu seguir Jesus pelos seus próprios interesses. E isso aí gera problema. João aí, 4... Oh, desculpa. Pode falar. Não, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, depois o pessoal foi atrás dele e ele chamou a atenção, né? Ele falou, eu sei por que vocês estão vindo atrás de mim. Porque eu multipliquei os pães e tal. E Pedro foi ao contrário disso, né? Ele não seguiu. Interessante. Uma coisa que tem dentro desse texto. O versículo de número 11 vai dizer que eles colocaram os barcos na areia e deixaram tudo. Eu até estava compartilhando isso com o Rodrigo esses dias. Eu acredito que a primeira lição que Jesus deixa para os discípulos naquele dia é a seguinte. Por quê? Pedro trabalhou dobrado aquele dia, certo? Sim. Pedro trabalhou dobrado. Uma ele não conseguiu nada e outra ele conseguiu sob a palavra. A Bíblia vai dizer que as redes estavam se rompendo. A Bíblia não me dá voz para isso, mas eu chego a acreditar que pela falta de estrutura das redes, talvez eles nunca tiveram tido antes uma pescaria como aquela, dado o fato de que as redes estavam se rompendo, tá? Então, aquilo deveria ser uma pescaria nova, algo muito novo na vida deles. Foi uma pesca sobrenatural. Agora, eles pegam e deixam tudo para trás. Discipulado é assim. A primeira lição que eu acho que Jesus ensina para esses caras é a seguinte. No discipulado, você vai trabalhar, cara. Você vai trabalhar e muito. Mas o resultado desse trabalho não vai ser para você. Vai ser para o teu próximo. Vai ser para quem está do teu lado. Vai ser para quem está te seguindo. Então, a gente vive hoje numa mentalidade do quê? Todo mundo que trabalha para o reino de Deus, a grande maioria,
está na expectativa de receber alguma coisa. Sim ou não? Sim. Todo mundo, cara. Todo mundo que trabalha está dentro da expectativa de receber alguma coisa. Aí os caras trabalham a madrugada, trabalharam um dia inteiro, fizeram uma pesca que talvez antes nunca haviam feito antes, e aí Jesus convida eles. Vem, que eu vou fazer de vocês pescadores. Aí eles deixam tudo para trás. Se a gente quer ter um discipulado verdadeiro, se a gente quer seguir Jesus de perto, a gente precisa sentar no nosso coração que todo o trabalho nosso, o lucro não vai ser para a gente. Suas noites de oração, suas madrugadas de estudo da palavra, suas consagrações. Se você achar que isso vai te elevar, você está fora do discipulado. Você não é um discípulo de Jesus. Se você está estudando que nem o Everton estuda teologia, se está estudando teologia, se está se capacitando para fazer líder, se você está fazendo tudo isso para você ter algum dia lucro ou mérito, você está fora do discipulado de Cristo. E aí posso falar uma coisa, cara, dentro desse aspecto. Quantas vezes, vou falar de mim, a gente às vezes não adoeceu porque o resultado obtido não era o resultado esperado, seguindo Jesus. Quantas vezes eu não passei por isso? Porque o resultado que foi obtido não era o resultado esperado. E aí, a gente parece que está se movendo dentro de uma atmosfera que o tempo todo o nosso trabalho precisa dar um resultado visível, perceptível. E aí, o que Jesus está ensinando para esses caras? Que o prazer é de caminhar. O prazer é de estar com Jesus. O maior resultado é você ter uma vida com Deus. Amém. E aí a gente entra em outro aspecto, porque no versículo 8, o Pedro, ele vai dizer assim, afasta-te de mim. Por quê? Quem lê aí? O que está escrito aí? Afasta-te de mim, Senhor. Porque eu sou o quê? Pecador. Porque eu sou pecador. Deixa eu falar outra coisa para vocês aqui, tá? Eu tenho muita dificuldade de ver as pessoas que externam a sua espiritualidade nas redes sociais, que ficam falando que é do manto, que é do fogo, que é da canela, que é da bombinha, que é da biribinha. Eu tenho dificuldade nessa parada, cara. Quando o cara chega para mim e começa a falar que ele ora muito, que ele lê muito a Bíblia, que ele faz muito jejum, que ele sobe muito no monte, eu já fico assim, ó. Olha Pedro. Pedro, ele tem um conhecimento de quem é Jesus. Qual é o sentimento que ele tem? Ele se sentiu digno, né? De pecador, né? Cara, quanto mais você se aproxima de Cristo, maior a sua percepção do ridículo que você é. Eu vou usar essa palavra. Yes, Quanto mais verdade. você se aproxima de Jesus, maior a sua percepção dos seus pecados. Porque imagina que Jesus é a luz e que nós somos as trevas. E aí você imagina que quanto mais a gente se aproxima dessa luz, mais a gente enxerga os defeitos em nós. Muito mais a gente consegue ver as nossas fraquezas. Aí a gente vê uma cambada de gente por aí que fala assim, eu sou vaso, eu sou ungido, eu não sou o quê. Cara, me dá até nervoso, velho. Porque eu acho que uma espiritualidade saudável, ela não é veiculada, ela não é falada, ela é vivida. Ela é vivida. E aí, eu não estou dizendo que você não tem que pregar, eu não estou dizendo, não, que você não tem que ensinar, mas a espiritualidade é coisa do secreto. É coisa que você passa em lugares em que ninguém está te vendo. Então, a gente está adoecido, e aí eu tenho até uma fala, que às vezes o cara não foi nada na vida. Nada. Ele não conseguiu estudar, ele não conseguiu se formar, ele não conseguiu arrumar um emprego, ele não conseguiu se dar bem em nada. Aí deram um microfone para ele. Aí pronto, virou o demônio. Entendeu? Verdade. Porque imagina, para pensar comigo, imagina uma pessoa que tem a vida frustrada. Aí ela entra na igreja, ela canta um corinho todo desafinado. Aí após ela cantar o corinho todo desafinado,
ela fala assim, e as palmas louvam a Jesus. Aí ele ouve aquele mundaréu de gente batendo palmas. O que você acha que um cara desse sente? Aí vem a primeira salva de palmas, vem a segunda, vem a terceira. Daqui a pouco ele acha que ele é alguém. Agora, nós que estamos tentando construir um verdadeiro discipulado, nós precisamos ter essa ideia. Como é que eu tenho percepção que eu estou próximo de Jesus? É quanto mais miserável eu me sinto. É quanto mais miserável eu me sinto. É quanto mais pequeno eu me sinto. É quanto mais indigno eu me sinto. E aí vocês podem citar vários textos da Bíblia. Não é só o Pedro, o João Batista. Cara, o João Batista conseguiu encher um deserto de gente, cara. A gente, como pastor, não consegue pôr 200 pessoas dentro da igreja. Que tem ar-condicionado, porcelanato no chão. O João Batista colocou uma multidão no deserto, cara. Não tinha recurso nenhum, velho. E quando Jesus chega, e os discípulos dele, se eu não estou enganado, o Tiago e João, que eram discípulos dele, falam, ó, o mestre chegou. Pô, cara, João olhou para os caras e falou assim, pode seguir ele. É ele mesmo. A gente vê uma nação de pastor brigando por causa de ovelha. Pastor amaldiçoando gente. Não, se você sair daqui, você está amaldiçoado. Se você sair daqui, você está fora da visão. Você quer discipular? E aqui, a ideia do nosso trabalho aqui é você discipular pessoas. Mas você vai discipular a gente um dia, não é para você fazer dessas pessoas seus guarda-costas, não é para você fazer dessas pessoas seus serviçais, seus garçons, sabe? Eu vou, às vezes, em algumas igrejas, não vou citar nome aqui para não ficar difícil, mas os caras estão servindo comida, aí o cara vai me buscar. Não, porque aqui, primeiro os líderes, primeiro os ungidos. Gente, evangelho não é privilégio, cara. Deus não quer te dar privilégios. Por causa... Eu estava conversando com o pastor Iratã no dia da vigília que a gente fez, e ele estava falando, é engraçado, bispo, aqui ninguém... E aí, deixa eu falar bem da nossa comunidade aqui. Aqui ninguém briga, né? Por causa de cargo, por causa de microfone, por causa de não sei o quê. Eu falei, claro, Iratã, você vê eu tendo privilégio aqui? Bispo tem privilégio na nossa comunidade? Pastor tem privilégio na nossa comunidade? Tem cadeira cativa? Tem lugar privilegiado? Não tem. E aí, você quer ver o evangelho ficar sem graça para algumas pessoas? É só você tirar os privilégios. Fica sem graça, velho. Aí ninguém quer mais. Se você arrancar os privilégios do meio dessa gente que se diz gente de Deus, olha, se você for pastor aqui na minha igreja, você não vai ter ordenado, você não vai ter salário, você não vai ter cadeira, você não vai ter microfone, ninguém quer ser. Ninguém. A gente precisa tirar da nossa cabeça essa coisa de privilégios. Deus não nos abençoa porque nós somos bons. É a misericórdia de Deus, cara, que vai te abençoar. Ô, bispo, então não devo orar? Não, você tem que orar, porque a Bíblia te ensina a orar. E quanto mais você ora, mais você aprende sobre Deus. Porque é no ambiente da oração que Deus se revela a você. Então, essa questão do lucro, e é até uma questão do próximo texto de Atos capítulo 8, que a gente vê lá o Simão, e a gente vê o Filipe, e a gente vê o Pedro. E aí, se a gente fosse apontar aqui uma diferença... Alguém quer falar mais alguma coisa de Lucas aí? Alguém? Pessoal, isso aqui é bate-papo, hein? Não fica com medo, não. Não, beleza. Quer falar, Gilson? Vou falar. Fala assim Fala aí. um pouquinho. Acho muito interessante aqui, bispo, esse versículo 11, que diz que depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. O Pedro entendeu, né? Ele é o caminho. E aí, eu entendo, Pedro, bispo, que todo pecador que se aproxima de Jesus por amor a Deus e à palavra, ele viverá milagre e salvação, né? Porque esses homens, na verdade, viveram. E quando o trabalho de um homem pecador termina, o de Jesus começa, né? O de Pedro estava terminando, o de Jesus começou na vida dele. E eu acredito que assim está sendo para nós nesse tempo, viu, bispo? É isso aí. Muito bom, hein?
Muito bom isso aí, Gilson. Eu ouvi uma frase essa semana que diz assim: quem trabalha recebe o fruto do seu próprio trabalho. Quem ora recebe o fruto do trabalho de Deus. Mais ou menos isso aí. Alguém mais quer falar? Quer falar, Gui? Guilherme, quer falar? Bem, vou dar só uma observação do texto, né? Ontem eu estava lendo e agora os irmãos contando um pouquinho mais. Algo que eu acho interessante na vida de Pedro, né? Depois de todo o processo que ele passa com Jesus, Jesus, né? Como já foi falado, ele estava ministrando, então ele vê os barcos de Pedro e da equipe que estava com ele sobe no barco e ali ele tem essa experiência de sentir a necessidade de Pedro e após isso ele faz esse convite, né? E Pedro, que já estava se sentindo, né, humilhado, mas não humilhado por Jesus, mas pela sua própria situação, ele recebe o convite de Jesus. Então, na cabeça dele, eu fico pensando, poxa, para mim era o fim, mas agora Jesus está me oferecendo novos passos, Jesus está me oferecendo um novo caminho. E aí, o que eu acho mais interessante é que Jesus não tira dele o que ele tem, mas Jesus faz com que ele use o que ele sabe em prol do objetivo de Deus, né, do Pai. Porque ele fala assim, né, você vai deixar de pescar peixes para se tornar pescador de homens. Então você vai exercer aquilo que você sabe em prol do reino de Deus. Muito bom. Alguém mais quer falar aí? Piscininha? Quem? Fabinho? Eu entendo Fala, assim, pregador. ele tinha tudo para ficar deslumbrado com a pesca que ele fez, mas ao contrário, ele foi envergonhado, ele se prostrou, se arrependeu, e ele não seguiu Jesus pela pesca maravilhosa que ele teve, mas por reconhecer que ele era alguém a ser seguido. Ele não Legal. seguiu Jesus pela pesca que ele fez, e sim porque ele reconheceu o mestre. Ele não comemorou o milagre, né? Não, ele podia ter ficado e compartilhado com os sócios dele, que era Tiago e João, mas não, ele resolveu abrir mão de tudo. Ele se achou indigno daquela pesca que ele fez. É isso aí. Alguém quer falar mais aí? O bispo, eu achei interessante o verso 7, que Pedro ele acena para o outro barco vir ajudar ele quando Jesus o abençoa. Como você disse da questão do quando você faz sacrifícios, não é você totalmente que recebe os frutos. E é exatamente isso. Ele escolheu obedecer a Jesus, ele escolheu deixar ali de lado toda a sua experiência e como consequência dessa boa prática, os amigos dele também receberam a ponto de os barcos quase afundar. Muito bom isso aí. Agora, eu quero fazer uma pergunta, antes da gente ir para o próximo texto, eu quero fazer uma pergunta meio pessoal. Né? Diante dessa questão do preço, todos vocês aqui conseguem entender que existe algo na vida de vocês que precisa ser deixado? Sim. Quem tem essa compreensão? Faz sinal com a mão aí. Quem tem essa compreensão aí, ó? Muito bom. Eu acho que mais do que a gente falar dessa teologia, eu até escrevi uma frase aqui de um cara muito bacana do livro que eu estou lendo. Ele vai falar uma coisa. A gente está o tempo todo escrevendo sobre Jesus. A gente está reverenciando os milagres de Jesus. A gente elogia Jesus. A gente constrói memoriais a respeito de Jesus. A gente busca na teologia das profundezas das letras coisas sobre Jesus. Mas eu acho que a maior dificuldade nossa hoje está num discipulado defeituoso. A gente tem dificuldade de imitar os passos de Jesus. E o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão arrumando maneiras e jeitos e formas de alguma maneira, romantizar o pecado. Sabe? É a tecnologia,
Tipo assim, eu sou cristão há 40 anos. Eu estou na igreja há 40 anos. E nessas 4 décadas, eu já vi as coisas mudarem bruscamente, pelo menos umas 3, 4 vezes. E aí você percebe que o homem o tempo todo fica tentando encontrar saídas dentro da lei, dentro da palavra, para tornar o evangelho mais leve, para tornar o evangelho mais suave, para tornar o evangelho mais indolor. Isso aí é uma mentira, cara. A gente não pode, nós não devemos ser fanáticos, não podemos ser grosseiros. Paulo vai falar que aquele que ensina a palavra, ensine com amor. A gente não pode chegar, pôr o dedo na cara das pessoas e dizer, você vai para o inferno, isso que você está fazendo, não sei o quê. Porque esse não é o nosso papel. Esse é o papel do Espírito Santo. Qual é o nosso papel? É aquilo que está no livro de Atos. Sejais as minhas testemunhas. E aí Jesus diz uma palavra muito bacana. Muito bacana. Não só em Jerusalém, não só dentro desse ambiente, mas fora desse ambiente também. Sabe uma coisa que eu penso que Jesus está falando? Jerusalém era o lugar de comodismo dos discípulos. Jerusalém era o lugar de tranquilidade dos discípulos. Aí Jesus vai dizer para ele, olha, não é apenas aqui dentro, tem que ser fora daqui também. O preço, cara, às vezes vai gerar dor em você. O preço, às vezes, vai gerar lágrimas em você. E, às vezes, tem muitas pessoas que desistem desse preço do discipulado porque elas começam caminhando, e vê que não está acontecendo nada. E aí, sabe o que elas fazem? Cara, essa igreja está errada. Esse evangelho está errado. Esse pastor está errado. Eu estou lendo um livro sobre avivamento e o cara disse uma frase que acabou comigo. Ele diz assim, aquilo que Jesus começou no Espírito, nós estamos terminando na carne. Aquilo que Jesus começou no Espírito, e aí ele está apontando para a obra da redenção. Aquilo que Jesus começou no Espírito, a nossa igreja de hoje, está terminando na carne. Porque a gente pegou tudo aquilo que Jesus construiu e deformamos. Entendeu? Então a gente precisa entender, o preço de salvação está pago, mas o preço do discipulado está aí, cara. E cada um que está aqui, ó, foi chamado e escolhido para pagar de uma maneira diferente. Porque Jesus, e eu aprendo uma coisa com o rei Davi, o reino dos céus nunca vai exigir nada de você que não lhe custe nada. Nunca. Tudo que o reino vai exigir de você vai lhe custar alguma coisa. E Davi, quando vai oferecer um sacrifício a Deus, que ele vai na eira de Aruna, que a Aruna quer dar tudo para ele gratuito, ele fala, não, eu não vou entregar nada ao meu Deus que não me custe nada. Então vai custar alguma coisa. Vai custar. Olha o retrospecto de Pedro. Custou a empresa, custou a família, custou a rotina. Ele saiu da rotina. Começou a caminhar com Jesus. O Senhor Jesus tirou ele daquele ambiente de liberdade. Sabe o que Jesus faz com Pedro? Pedro, eu vou te tirar de um ambiente que você domina, que você conhece, que você tem habilidades. Vou te tirar de um ambiente que você controla, que você já conviveu muito nele. Vou te trazer de um ambiente de fé. Jesus vai te levar para um ambiente de fé, cara. Um ambiente onde você não tem controle. Um ambiente onde você não domina. Um ambiente onde você não sabe o que vai acontecer amanhã. E aí você não pode enganar a si mesmo, pensando que andar com Jesus vai gerar privilégios. Não, porque um dia eu vou ser pastor, porque um dia eu vou ter uma igreja, porque eu vou ser o melhor na minha empresa. Eu vou ser o melhor na minha empresa porque eu tenho Jesus. Eu vou ser o melhor da minha vizinhança porque eu tenho Jesus. Eu vou ser o melhor do meu trabalho porque eu tenho Jesus. Paulo vai dizer à igreja de Corintos, olha, as minhas tribulações são por causa de vocês. Paulo está dizendo assim, num determinado capítulo, ele vai dizer assim, olha, eu tô sendo atribulado e o Espírito Santo me consola. E com as consolações que eu recebo, eu consolo vocês. A gente precisa gerar essa mentalidade de discipulado, sabe por quê? Senão você não aguenta, você não vai aguentar. Se você gerar expectativas erradas,
você não vai aguentar esse negócio. Se você ficar esperando que Jesus abra uma porta na tua vida, você não vai aguentar esse negócio. Se você ficar esperando prosperidade, ouro, tesouro caindo do céu, você não vai aguentar essa parada. E aí talvez você diga assim, bispo, significa que isso não vai acontecer? Não, não significa isso. Porque Deus pode até te dar ouro e prata, mas o ouro não é para você. A prata não é para você. Apocalipse capítulo 4 e 5. São 24 anciãos. Todos eles têm trono. Todos eles têm coroa. Mas a coroa deles serve para quê? Para lançar os pés de Jesus. O trono deles serve para quê? Para quando o cordeiro entrar, eles se levantarem do trono. Sabe o que eles estão dizendo? Olha, a gente governou até aqui, mas você chegou e você vai abrir o livro. E agora o teu trono está aí. E porque agora você chegou e você está sentado no teu trono, eu me levanto do meu. Ah, cara. Como a nossa nação precisa entender isso. Que se você tem um Jesus assentado no trono da tua casa, você precisa se levantar do teu trono. Se você tem um Jesus assentado no trono no teu ministério, você precisa se levantar do teu trono. Se a nossa nação entendesse isso, nós não estávamos passando por o que estávamos passando. O próprio Deus vai dizer, eu não divido a minha glória com ninguém. A glória é minha. E o que a gente tem hoje? A gente tem gente querendo se assentar no trono. O que é trono? É lugar. Eu quero um lugar de privilégio. Eu quero um lugar onde as pessoas reverenciem a mim. O que a gente vê hoje? A galera querendo coroa. É coroa disso. Coroa fala do quê? Fala de poder, cara. E o evangelho é despretensioso para isso. Alguém quer falar mais aí sobre Lucas? Já está dando a hora da gente acabar já. Quer falar, Luiz? Liga o microfone. Quer falar, Luiz? Você tem que ligar o microfone para mim te ouvir. Aí, tá ouvindo agora? Maravilha. Bacana. Quando Jesus, né, fala para Pedro ir até alto mar, né? Se afastar da terra e ir para alto mar e lançar a rede dele, né? Que eu entendo assim, que quanto mais você se afasta da terra, né? Fala sobre profundidade, né? Quanto mais a gente ser mais profundo em Deus, mais milagre a gente vai viver. Não é verdade? Muito bom. Seja, se afastar das coisas mundanas, do que é da terra, se apegar em Deus. Então, Pedro foi movido pela graça. É isso aí. Muito boa essa palavra. Alguém mais? Vamos trocar de texto? Vamos mais 15 minutinhos aqui só. E a gente encerra. Bora. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Alguém tem alguma dúvida? Rodolfo, está tranquilo aí, Rodolfo? Rodolfo foi arrebatado. Tá tranquilo, Renan? Renan, tá tranquilo? Vamos lá, vamos para Atos dos Apóstolos. Capítulo 8. Quem quer falar alguma coisa aí desse texto? Ô, bispo, eu quero falar sobre Filipe. Fala aí do Filipe. Filipe, ele trouxe uma lição muito, muito importante, porque assim, a gente precisa entender que a gente tem que estar preparado para poder falar a respeito de Jesus, não é de qualquer jeito, né? Ele pega aqui a partir do capítulo 26, quando ele encontra o etíope, aí a gente vê que ele faz um discipulado, digamos assim, rápido ali. Ele dá um overview a respeito de Jesus sobre as dúvidas que esse etíope estava. E, acima de tudo, ele não só discipulou, ele batizou
a pregação dele foi tão forte que o etíope sentiu fogo no coração, né, digamos assim, e a necessidade de se batizar, porque ele estava vendo que ele era um pecador. A gente volta um pouco para Pedro aqui, e a gente vê quando tem a verdadeira palavra de Deus, quando a gente é confrontado com a palavra de Deus, a gente vê esse nosso estado de pecaminosidade e a gente sente a necessidade de reconhecer. Aqui o texto fala que ele falou, para agora essa carruagem que eu preciso me batizar. O que me impede? Então, a lição que eu tiro aqui desse Filipe é que a gente precisa estar preparado para poder falar a respeito de Jesus. Não é de qualquer forma. Né? 1 Pedro fala que a gente tem que saber o motivo da nossa fé. Então, eu acho que é incrível quando a gente consegue externar de uma forma coerente a respeito de Jesus. E se tiver o Espírito, a gente consegue alcançar o resultado, não por nós, pelo Espírito, que ao alcançar essa conversão, nem que seja de uma pessoa. Eu aprendi que se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, a nossa vida com Jesus já vai ter valido a pena. Então, acho que a gente tem que estar preparado para poder falar sobre o nosso Rei, né? Essa é uma das lições que eu pego desse texto. Bacana. Quer falar, Piscininha? Sei que você gosta de falar. Fala aí, nos abençoe aí. Fala um pouco. Não, Não, é da hora. São duas coisas. Uma é que o Everton falou em relação a tá preparado, mas é interessante a questão do... Quando o anjo do Senhor fala com Felipe, pega o caminho que é pelo deserto. Então, na verdade, o evangelho não tem jeito, não tem como a gente correr disso, né, cara? São caminhos que são difíceis, cara. Se a gente quer viver um propósito, não tem jeito. É um caminho que vai ser difícil. E é interessante que aí ele encontra o etíope, acontece tudo que o Everton falou, e aí a passagem do Isaías que é fera, mano, lá no finalzinho do 33, porque na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Tipo assim, e agora? Né? Depois que Jesus já não está mais entre nós, e aí? Quem vai anunciar para a geração? Então, é uma lição que fica para nós, cara. Tá na nossa mão essa parada aí, não tem jeito. E se a gente não passar pelo deserto, se a gente não tiver o conhecimento de Jesus, da palavra, vai ser difícil. Vai ser difícil. Legal. Aproveitando o gancho aí, falando de preço. Filipe está em Samaria. Daqui a pouco Filipe está no deserto. Pergunta: será que esse evangelho, desse discipulado, desse seguir Jesus, existe uma regra nisso? Vocês conseguem entender essa pergunta? Será que existe uma fórmula prática? Você vê que o cara está num ambiente povoado, lotado. Daqui a pouco o caminho dele muda. Está no deserto. Daqui a pouco ele está no deserto e não está mais. Vai para outra cidade. Você acha que existe uma metodologia para se construir o reino de Deus? Quem quer falar aí sobre isso aí? Tem que ligar o microfone quem for falar. Ninguém. Não se apegue a nada desta terra. É isso aí. Eu acho que é o Pedro que fala, ou Paulo, sobre a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3:10. Aí, tá na ponta da língua aí. Eu abri aqui. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Deixa eu falar uma coisa que eu atribuo à minha vida. Eu acho que a grande maioria que está aqui gosta de estudar. Tá? Inclusive, daqui a pouco a gente vai dar algumas dicas de livros aí para a gente ler, beleza? Agora, uma coisa que eu falo, eu gosto de estudar pra caramba, cara. Eu gosto de ler, eu gosto de ouvir as pessoas. Mas eu nunca permito que a minha teologia seja maior do que a voz do Espírito em mim. Todo aquele que estuda muito tem que ter essa consciência. Porque Deus ele trabalha numa atmosfera de eternidade. E a eternidade, quando você fala de eternidade, você fala de coisa que não tem fim. Então eu não posso rotular Deus e fechar Deus dentro de uma teologia e chegar a pensar que Deus é somente aquilo.
Nós temos a voz do Espírito que ainda fala, a voz do Espírito que ainda guia. Eu não posso ter a pretensão de achar que eu sei tudo, de que eu conheci tudo. E por que eu falo isso? Às vezes a gente começa a estudar e a gente adquire um pouco mais de sabedoria, parece que a gente começa a ficar um pouco arrogante, parece que a gente começa a ficar um pouco prepotente. E aí eu estou generalizando, tá? Não estou apontando ninguém aqui. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que todo o conhecimento que ele tinha, ele tratou aquilo como esterco. E o Paulo sempre conviveu entre os livros, sempre entre as letras. E aí você percebe que toda aquela teologia dele não conseguiu aproximar ele de Jesus. Até que então, Jesus entra no caminho dele, e aí ele recebe a visão, e aquilo muda, e aquilo abre ele. Eu preciso entender que o meu conhecimento é apenas uma ferramenta. O meu conhecimento não é Deus. O meu conhecimento não é o Espírito Santo. O meu conhecimento não é a graça. O meu conhecimento... E aí não estou falando isso para você se apegar à questão, não, eu não preciso estudar. A gente precisa estudar sim, porque eu vejo de gente por aí falando besteira, que não tem cunho teológico, mas eu também... A esposa do Rodrigo, na terça-feira, ela trouxe uma ministração que eu estou digerindo até agora. Ela falou a respeito de Pedro, quando ele está lá no Getsêmani com Jesus, e que ele vai lá e corta a orelha de Malco. E ela falou assim, olha, nós temos que tomar cuidado. Cuidado com o quê? Para você não ficar estático, sem fazer nada, tem que ter cuidado para isso, e para também você não exceder, porque Pedro, ele excedeu, ele cortou a orelha do cara. Então ela dizia assim, são dois pontos que a gente tem que tomar cuidado. Eu não posso ficar estagnado, sem conhecimento. Mas eu também, quando tiver o conhecimento, eu tenho que saber usar esse conhecimento. Eu não posso permitir que a minha teologia, ela sufoque o espírito que há em mim. Alguém disse que teologia e oração é como um pássaro, não é? Ele precisa das duas asas para voar. Se tiver só uma, não voa. E aí, a gente precisa ter esse entendimento. Não existe uma regra. Existe a multiforme sabedoria de Deus. É um Deus que manifesta coisa nova todo dia em nossa vida. É um Deus que nos surpreende. Para que serve a Bíblia, então, bispo? É a nossa base. É o fundamento que foi lançado. E Paulo vai dizer, olha, não removam os fundamentos, construam, mas não removam os fundamentos. Os fundamentos estão aqui, ó. Está na palavra. Isso aqui não muda, é inerrante. Agora, o demais, eu preciso entender que é graça e conhecimento, que é a profecia e a ciência. Tem que caminhar junto. E se você não tem habilidade dentro dos dois ambientes, se você não tem habilidade com a profecia, mas você tem o conhecimento, você tem que andar com o profeta. Se você é profeta que não tem conhecimento, você tem que trazer alguém da letra para andar junto com você. Isso vai gerar equilíbrio em você. Está suscetível a isso. Quando eu falo do caminho de Filipe, é essa análise que você tem que fazer, cara. Eu gosto de falar de Ezequiel, porque Ezequiel no 36 está profetizando nos montes. No 37 ele está profetizando nos vales. Agora, às vezes a nossa conduta em Deus é o quê? É que Deus nos leve para um lugar e nos mantenha lá. Vocês precisam entender uma coisa. Daqui eu acredito que vão surgir pastores. Amanhã você vai ter uma igreja. O que está acontecendo dentro da tua igreja não é para ficar fechado dentro dela. Não é para você represar a tua igreja. Você precisa entender que nós não somos represa, nós somos fonte. Você tem que jorrar. Você está recebendo, você tem que jorrar em algum lugar. Você está recebendo, você tem que multiplicar em algum lugar. Você está vivendo milagre, você tem que viver esse milagre e você tem que compartilhar com as outras pessoas. Nós não podemos ter a primazia. João vai escrever na carta dele, ele disse que ele estava tendo problema na igreja de Éfeso, porque tinha um cara lá que não deixava ele falar. Estava querendo calar a boca dele. E não é assim que funciona. A gente precisa viver esse evangelho de que Deus hoje pode ter te colocado num ambiente e amanhã ele vai te tirar dele. E você precisa entender isso, de que Deus pode te colocar no muito e no pouco. E aí, quer ver? O povo assassina o texto. Porque talento fala de trabalho.
E o texto vai falar assim, porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. É dinheiro? Não é. A parábola dos 10 talentos está falando de trabalho. Aí o Senhor Jesus vai falar assim para ele assim, ó, porque você foi fiel no pouco trabalho que eu te dei. Ah, o corpo vai comer. Porque você foi fiel no pouco trabalho que eu te dei. Eu vou te colocar sobre muito trabalho. Precisa entender que discipulado é isso. Discipulado, às vezes, é você pegar o pouco trabalho que Deus te deu e você fazer aquilo como se aquilo fosse a maior grandiosidade da terra, cara. A gente precisa ter essa compreensão. Sabe? Esses dias, o que está acontecendo? Existem idosos que não conseguem ter acesso às nossas lives. O que eu estou fazendo com essa gente? Eu passo na casa deles, bato no portão, eles param no portão, na calçada, eu abro a Bíblia, leio um versículo. Depois de ler um versículo, eu oro por eles. Por quê? Seu ministério não pode estar fechado dentro das 4 paredes. Você não tem que estar fincado naquilo lá, não. Eu fui chamado para isso. Eu não faço isso, porque eu fui chamado para aquilo. Eu não faço aquilo, porque eu fui chamado para aquilo outro. Cara, você tem que ser alguém disponível para o Senhor Jesus em todo o tempo. Você tem que estar aberto para aquilo que Jesus colocar diante de você. Quem mais quer falar de Atos aí? Já falaram do Filipe. Quem quer falar alguma coisa do Simão aí? Alguém fala alguma coisa do Simão, pelo amor de Deus. Bispo? Fala, Gilson. Eu tenho algo aqui, bispo, para falar da igreja, desse dia de hoje. Posso falar um pouquinho? Eu queria ouvir sobre o Simão, mas você quer falar disso aí? Pode falar, manda aí. É Atos mesmo, bispo. Aqui no capítulo 8, versículo 1, está dizendo assim, no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Muito bem, nós já vimos que a igreja somos nós, né? Nesse tempo agora que as portas se fechou, não é lá a igreja, somos nós que estamos aqui. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aí eu fico vendo, bispo, nesse tempo eu aprendi aqui lendo esse texto, que eu sou essa igreja morta, que leva o evangelho por onde eu ando, bispo, no transporte, no meu trabalho, no mercado, na farmácia, no ponto de ônibus, metrô, trem. Eu sou essa igreja. Por quê, bispo? Porque diante da morte desse homem aqui, desse Estevão, que nós vemos mais adiante aqui, tem esse povo, bispo, caminhando por amor a Deus, pregando o evangelho, como foi dito agora, esse homem, esse Filipe, obedecendo, os apóstolos saindo para ungir pessoas de Samaria que recebeu o evangelho, e muitas maravilhas acontecendo, bispo. E eu coloquei aqui o templo verdadeiro, porque os apóstolos, a fé dos apóstolos era dedicada à construção de um templo para Deus que não fosse construído por mãos humanas. Esse templo seria somente dentro do coração humano. A visão apostólica era Deus vivendo no ser humano, não em tijolos. Olha, bispo, que maravilha, porque lá está os tijolos, lá está a construção. E essa igreja que somos nós, esse templo verdadeiro, somos nós que levamos a palavra. Né, bispo? E isso me deixou assim, de forma que eu estou vendo você falando aí, eu digo, vou falar um pouco com o bispo aqui, porque eu ainda notei aqui ainda. Quando um cristão verdadeiro entende a fé, ele não vai à igreja, ele se torna a igreja. Isso aí. Nós somos a igreja, né, bispo? Isso é uma maravilha, porque partindo daqui desse princípio aqui, bispo, a gente vê que os homens saíram em situações difíceis, em momento uma perda que eu não sei nem como dizer a perda desse homem Estevão, mas o evangelho não parou, continuou. Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo aí, precisamos nós também sair, né, e deixar o Espírito Santo falar aos ouvidos que querem receber essa palavra, né, bispo? Então era essa palavra que eu tinha para falar. Deus abençoe de novo. Né? Eu vou pegar a fala do gancho do Gilson. Vocês sabiam que tem gente que não estava preparada para essa pandemia? Você sabia que tem gente que morreu espiritualmente? Infelizmente. Tem gente que não aguentou. Sabe por quê?
a igreja não era o lugar do culto. A igreja era só ajuntamento. Tem gente que não consegue participar de uma live, tem gente que não consegue manter uma vida espiritual. Por quê? Porque a igreja, de fato, não era o lugar da conversão. Tem gente que não vê a hora do culto voltar, mas não é por causa do Senhor, é por causa do ajuntamento. O Gilson falou sobre o texto, olha que interessante, versículo 3 e 4. A Bíblia vai dizer nessa igreja aqui que aqueles que estavam fechados dentro de casa, eles estavam sendo presos e arrastados por Saulo. E quem é que está pregando? É quem evadiu, cara. É quem saiu do lugar de conforto. É quem decidiu dispersar. Eles estavam em Jerusalém naquele ajuntamento o tempo todo, e aí a gente sabe, quem estuda a Bíblia aqui, sabe que a perseguição é algo proposital em Deus, porque naquele tempo a igreja crescia porque era perseguida, né? Hoje a igreja cresce por causa da vaidade. Verdade. É uma triste verdade. Naquele tempo, a perseguição que fazia a igreja aumentar. Hoje é a disputa do altar, disputa do cargo, aquela coisa toda. Eu acho que a palavra que o Gilson falou, a gente tem que ter em mente. Por quê? Eu vejo muitas pessoas que estão morrendo ministerialmente porque elas acham que a igreja é o lugar que tudo acontece. Cara, eu estive em Cuba ano passado e muitos aqui já sabem disso. Mas quando eu cheguei em Cuba, eu entrei em choque. Porque não tinha banco, não tinha som, não tinha instrumento. Tinha igreja que tinha 5 pessoas. Não tinha banheiro, cara. Só que os caras estão fazendo culto. E os caras estão sentindo a presença de Deus. E os caras estão falando em línguas. E os caras estão profetizando. E a gente aqui no Brasil tá essa marmelada, velho. Nego procurando lugar bom para cultuar, para adorar. Nego com aquele discurso assim, estão matando o meu ministério. Cara, ninguém pode matar seu ministério, velho. Se você decidir em Deus quem você é, ninguém vai poder te parar, irmão. Aí você precisa entender o quê? Onde eu quero exercer... Às vezes o erro nosso é onde você quer exercer seu ministério. Porque às vezes Deus te deu o ministério. Mas onde você quer exercer o ministério? Esse é o problema. O Filipe não tinha apego do lugar. Era em Samaria, no avivamento, era no deserto, era com o eunuco, era em qualquer outro lugar. O que acontecia? Eu estou exercendo meu ministério onde Deus me colocar para fazer. Eu não posso escolher aonde usar o meu ministério. E quando a gente fala de preço de chamado nesse texto, eu encerro, a gente precisa olhar para o Simão. Por quê? O Simão ele está vendo o Filipe fazer o quê? Sinais e maravilhas. E o que atrai? O que atrai o Simão? Isso é muito sério, cara. O que te atrai no Evangelho? O que foi que te atraiu? O que te levou para perto da cruz? Porque se você ler o texto, você vai perceber que algo atrai o Simão para o Evangelho. Ele até se batiza, mas o que atrai ele não é genuíno. É uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. O que está me atraindo? É o trono? É a cruz? É a glória? O que está me atraindo no Evangelho? Você tem que se perguntar isso, cara, todo dia. Porque o Simão ele está sendo atraído. Mas ele está sendo atraído pelo quê? É a motivação do coração dele. Porque ele já tinha uma prática. Aí o texto vai dizer que o Filipe chegou lá, onde ele estava, simplesmente todas as atenções voltaram-se para o Filipe. Aí ele olhou, poxa, esse cara consegue atrair muito mais atenção do que eu preciso me mover como ele. Não é a gente, às vezes? Você vê um pregador, você vê alguém que faz alguma coisa, você vê um pastor, aí você fala assim, cara, eu tenho que me mover igual esse cara. Só que qual é o erro do Simão? Simão quer pagar. Simão tem o preço dele. Deixa eu te falar uma coisa. Discipulado do ministério, o preço não é você que estabelece. É Deus que vai estabelecer o preço que você tem que pagar pelo seu chamado. Simão chega lá e fala assim, ô Pedro, me dá de sair, estamos aqui, ó. Quem determinou o valor? O Simão. A gente quer fazer isso. A gente quer fugir daquelas zonas mais perigosas dentro do nosso ministério.
A gente quer sair daqueles lugares de confronto. O Simão achou que ele podia pagar. Aí, se você compara Simão, a Filipe e a Pedro, você vai perceber, poxa, Filipe era um diácono excelente. Pedro caminhou com Jesus. Agora o Pedro chegou agora. Eu vou falar igual o tio Rô. Jogou com quem, cara? Não bateu bola. Jogou com quem para exigir agora? Chegou agora, quer sentar na janela. O Pedro está fazendo o que faz, mas ele passou mal apuro, cara. Ele negou Jesus. E se ele não tivesse entendido aquele momento, ele teria morrido com Judas. Teria tirado a vida dele também. Mas ele entendeu aquele momento. O Filipe foi o cara que foi chamado para servir a mesa das viúvas e dos órfãos. Era um cara que estava trabalhando. Entenda uma coisa, há um preço no nosso chamado, no meu, no de vocês aqui, até os mais novos aí, o Rodolfo, o Renan, a galera que está chegando agora, tem um preço nele. Mas quem estabelece esse preço é o reino. Não sou eu, não é você. O reino vai bater na tua porta e vai falar, eu quero tanto. Aí você escolhe o que você quer. Porque às vezes a gente olha lá para o pico da montanha, mas a gente quer subir de teleférico, quer subir de carro, tração nas 4 rodas. Vocês vão ver. O tempo vai passar na vida de vocês, Guilherme já está experimentando isso. Daqui a pouco está sem cabelo, viu, Guilherme? Cai tudo isso aí. Ó. Porque as ovelhas acabam com a gente. Ó o tio Rô, já tá já. Piscininha também, ó. Já tá cobrindo com a mecha. Um dia você vai estar diante de um povo, cara, e você vai ver o preço que se paga por isso. Tá entendendo? Alguém quer fazer uma colocação, uma pergunta? Nosso tempo já estourou já. Já deu 1h30 já. Já? Posso só fazer uma colocação, Bispão? Fala aí, tio Rô. Que eu acho importante, antes até do Felipe sair, é o propósito que Deus estabelece para aquele tempo. Então, assim, precisou haver a perseguição da igreja, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, e aí os discípulos saíram para propagar o evangelho. Então, assim, eu acredito que o propósito de Deus, de repente, por mais que o momento que a gente esteja vivendo seja um momento nebuloso aos nossos olhos, mas existe um propósito de Deus em torno de tudo isso. E aí a gente consegue até trazer para o nosso tempo. Assim, diante desse tempo, como que nós, como discípulos, estamos agindo nesse tempo? Como que a gente está propagando o evangelho? Então, assim, para o Felipe poder sair, precisou acontecer alguma coisa. Então, depois que ele inicia um caminho, Pedro e João vão lá, levantam suas mãos, oram pelo povo e o Espírito Santo é derramado. Então, assim, eu acredito que nós temos que estar preparados para todos os momentos, inclusive nos momentos de perseguição e tribulação da igreja. Que aí sim a gente vai exercer o nosso verdadeiro ministério, que é o de ID. O ministério, acredito que não acontece dentro das 4 paredes. Acho que o nosso maior chamado é realmente levar aquele Jesus que a gente vive para as pessoas que ainda não o conhecem. E aí depois que Filipe chega em Samaria, tem aquele encontro com Simão e acontece tudo isso que a gente já falou. Mas para que isso tudo ocorresse, até o encontro dele com o etíope, como o Everton falou, precisou ter um momento. Que aí eu acredito que o propósito de Deus se cumpriu e aí culminou com o apóstolo, na verdade, com Saulo, lá no caminho de Damasco, e aí eu acredito que onde o propósito de Deus maior acaba se cumprindo. Então, assim, eu acredito que a gente também precisa estar pronto para os momentos que a gente passa enquanto igreja, para que aí sim a gente saia e revele realmente o propósito que Jesus tem para a nossa vida e para o nosso principal ministério, que é o do ID. Era só isso aí. Agora, vou aproveitar o gancho aí, tio, para a gente terminar. Como entender o momento? Quem quer falar aí? Como entender o momento? Como ter compreensão do momento que a gente está vivendo? Quem arrisca? Porque, ó, só para entender uma coisa. Os 12 andaram com Jesus aí 3 anos e pouco, 3 anos e meio. Qual deles entendeu a proposta de Jesus? Como entender isso? Porque isso que você falou, eu chamo de muleta. Sabe? Vou usar um termo aqui, tem muito crente que usa muleta.
Eu exerço meu ministério enquanto eu estou no altar. Você até sabe do que eu estou falando. Tem gente que só profetiza no microfone. Sim ou não? Sim. Só quando dá o microfone na mão dele que ele profetiza. Você está sem microfone, não tem profecia. Tem gente que faz das tripas ao coração. Por causa do quê? Do altar. Tirou o altar, cadê o cara? É uma análise. Qual é a coisa que, se tirar da tua vida, vai fazer com que você deixe de servir a Deus? Você precisa pensar sobre isso. Agora, como perceber esse momento? Esse momento agora. Como a gente percebe? Como a gente chega nisso? Ninguém, pô. Ô, Bispo, eu acho que a gente tá começando a aprender de novo, né? Igual o senhor falou da década de 90, o senhor já é bem maduro na fé. Você é bem velho. Não tem problema, não. Ô, louco. Não é velho, não, bicho. Você começou cedo no caminhar. Então, isso aí, irmão. Obrigado. Eu acho que a gente está começando a aprender de novo de uma forma sadia, porque você coloca aí, a gente ouvindo um pouco as histórias dos mais antigos, falando quando era antigamente, o cara virava crente, chegava em casa, quebrava a televisão, não assistia mais televisão, não podia mais ir para a praia, não podia ter mais um momento com a esposa. Então, hoje a gente está começando a entender que não precisa a gente ter nada, não precisa a gente ter cargo, não precisa a gente ter nenhum título para poder exercer o ser cristão. A gente está aprendendo a trabalhar nos bastidores, eu acho. O senhor está falando de momento, eu acho que a gente, pelo menos a nossa comunidade, né? Eu já fui a algumas outras igrejas, tenho outros amigos pastores, mas a nossa está inserindo essa ideia de que a gente precisa trabalhar não somente no palco, igual o senhor falou, no púlpito, mas no bastidor. A gente não precisa ter cargo para poder exercer qualquer função. Então, eu acho que mais importante é a gente começar a aprender novamente o que é correto, para saber que todo momento é o momento. A gente é discípulo na igreja, a gente é discípulo no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Então, eu acredito que, lógico, a gente tem que se preparar, mas que com urgência, todo momento é momento a partir de agora, Bispo, porque não tem mais desculpa. A gente está sofrendo uma crise que vai ficar para a história, mas a gente precisa passar para a próxima geração, porque da forma que está indo, se a gente não aprender, talvez a próxima geração não exista. Então, acho que a gente está encabeçando essa mudança. Começar de novo do zero. Começar a colocar a bola no chão, igual o tio Rô fala. Começar a fazer o simples para poder passar o bastão para a próxima geração, né? Agora... Gostei do momento agora, gostei, hein? O momento é agora, é isso mesmo, fechou, tô dentro. Agora, só porque você me chamou de tiozinho, você vai ver. Olha só, por que a gente parou? Por que a gente teve que parar? Foi proposital? Foi opção nossa? Ô, Bispo, mas será que a gente teve que parar? Não, vou construir um pensamento aqui. Vou chegar numa questão bíblica para tentar sintetizar aqui para vocês como entender os momentos. A gente sabe que Deus está no controle de tudo, sim ou não? Sim. Se a gente parou, a igreja fechou, Deus está envolvido nessa maracutaia aí, não está? Se escandaliza, não. Deus está envolvido, não está? Amém. Sim. Quem foi a única pessoa que entendeu que Jesus, no tempo dele, veio para morrer? Nenhum dos discípulos entenderam. Ai, que beleza. Foi a mulher que ungiu o vaso de alabastro, né? Pô, já preguei isso um monte de vezes na comunidade. Foi a Maria, irmã de Lázaro. Capítulo 14 de Marcos, ela quebra o vaso, unge Jesus. Aí Jesus vai falar, ela está me preparando. Ela entendeu. Agora, quando você faz um retrospecto da Maria, em toda a Bíblia, você vê ela servindo em algum momento? O único momento que Maria vai servir é esse. E por que ela serviu nesse momento?
Porque ela entendeu. Tá na hora, ele vai morrer. Todo o resto está sempre envolvido com o quê? Trabalho, serviço, construção. Jesus, toda vez que Jesus leva os discípulos para orar, o que eles fazem? Dormem. Ah, mano. Você vê essa geraçãozinha aí, worship, frequentando culto de oração na igreja? Ixi, de jeito nenhum, bispo. Você vê esses adoradores aí, dobrando o joelho, passando 1, 2 horas orando a Deus? O que essa galera está envolvida? Serviço. Quem está no serviço não consegue compreender nada do reino dos céus. Porque para você executar um serviço, você precisa passar tempo com Deus. E muito tempo. A nossa geração não passa tempo com Deus. A nossa geração passa tempo consigo mesmo, passa tempo com o ego, passa tempo com tudo quanto é coisa, menos com Deus. Aí, por que Deus, e eu vou usar uma palavra profética aqui, Deus está levantando vocês nesse tempo. Amém. O serviço parou. Você sabe quem sobreviveu sem o serviço? A gente. Só quem é cristão, irmão. Quem não é cristão não sobreviveu sem o serviço. Quem não é cristão não vê a hora de voltar para a igreja por causa do serviço. Vou falar uma coisa pessoal aqui. E eu compartilhei isso já com algumas pessoas. Não tenho pressa de voltar para os cultos. Sabe por quê? Agora eu entro na fala do Rodrigo. A igreja não parou. Amém. O reino não está em silêncio, velho. O reino continua se movendo. Mas sabe o que Deus fez? Deixa eu usar uma expressão aqui. Deus pregou uma peça. Deus pregou uma peça em muita gente que achou que o reino parou. Ficou lá atrás. Sabe quem está acompanhando o reino? É quem teve o entendimento de que a igreja, as paredes, como diz o meu amigo Gilson, não são as paredes que representam a igreja do Senhor. Sabe por quê? Na China não existe templo. Mas os caras se reúnem para orar, porque lá não pode cantar. Lá não pode fazer nada porque tem espião em tudo quanto é lugar. Sabe como a igreja se move lá? Se move na base da oração. E esse é o princípio do reino. Quando o Senhor Jesus fala para Pedro, cara, eu já estou louco aqui já. Quando o Senhor Jesus fala para Pedro, eu vou te entregar a chave do reino dos céus. E tudo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. Sabe o que Jesus está falando? Oração e unidade. O que move o reino dos céus não é serviço. O que move o reino dos céus não é a riqueza. O que move o reino dos céus não é o cargo eclesiástico que você recebeu. O que move o reino dos céus, cara, é a unidade que a igreja tem na terra. E unidade não é se ajuntar, ter ajuntamento. A unidade é revelada através da oração. A oração, cara, é a única coisa que ninguém conseguirá parar na face da terra. Sabe por quê? Você não precisa falar para orar, nego. Você não precisa gritar para orar. Os caras vão parar culto, os caras vão parar a palavra, os caras vão parar o louvor, mas a oração não para. O cara pode fazer o que quiser, irmão, mas não para a oração. E é isso que o Senhor Jesus preza. E é a coisa que nós mais abandonamos. A nossa igreja não ora. Nossa igreja, generalizando, se dá muito mais valor aos ajuntamentos que tem louvor, que tem teologia, do que a oração. Nós perdemos o contato com Deus, cara. Deus parou de falar em alguns lugares, mas os profetas continuam falando. E o que eu estou falando é heresia, não, porque vocês conhecem a Bíblia, a maioria aqui conhece. Livro de Jeremias. Jeremias foi orar a Deus falando, tu mandou eu profetizar uma coisa, só que aquele montão lá está profetizando outra. Aí Deus fala para ele, ó, fica na tua aí. Porque o que eles estão falando, eu desconheço. Eu não sei o que é. Então a gente precisa andar como Maria. E qual é a pegada de Maria? É o tempo inteiro. Onde que ela está? Nos pés de Jesus. Isso fala de submissão, cara. Você tem que estar submisso ao reino. Tem gente que quer submeter o reino, mas eu preciso estar submisso ao reino. O reino não se submete. Eu vejo tanto pastor pegando um formão aí, tentando talhar o reino, moldar a maneira dele. Cara, tanta heresia nos púlpitos.
Tanta gente enriquecendo ilicitamente com aquilo que é de Deus. Tanta gente profetizando aquilo que não é do Senhor. E o povo sabe para onde o povo está indo? Para o inferno. Misericórdia. Tomara que a gente não vá. Cristão, ninguém quer ser o jumentinho, né? A galera quer subir em cima dele e ser o Jesus, né? Pode crer, mano. Ninguém quer levar Boa. Jesus, velho. Ó, tem uma ministração que eu já ministrei na comunidade a respeito de gerar Jesus sobre Maria. A Bíblia fala que depois que o Espírito Santo apareceu a ela e disse que o Espírito Santo ia gerar algo dentro dela, ela não pôde ter relação sexual com José até que o menino nascesse. Relação sexual fala do quê? De prazer, velho. A mulher está carregando Jesus no ventre e ela vai gerar Jesus. E ela é privada do quê? Ela é privada do prazer. E hoje a gente vê gente pregando o evangelho para gerar prazer nas pessoas. E aí, irmão? Aí moiou. Considerações. Alguém quer fazer considerações? Vamos embora. Quem é casado aí, as mulheres já estão puxando o paletó já. Deixa eu falar Vão uma parada trabalhar rapidinho. amanhã. O Rodolfo acorda às 4, galera, para trampar. Ixi. Daqui a pouco. Luizão também acorda cedo. Alguém quer fazer alguma consideração aí? Só bem breve. Eu estava ouvindo o Paulo Borges hoje. E a pergunta sobre a pandemia, né? Qual era o papel da igreja? Ele falou algo interessante. Ele falou assim, que a igreja ela tinha que ser a primeira a entrar para poder ajudar as pessoas e a última a sair. E aí a igreja demorou para tomar uma atitude do que fazer e hoje a igreja já quer voltar para os cultos e não está preocupado com o que está acontecendo. Então isso faz a gente refletir bastante, porque existe um povo que não é cristão, que precisa de nós e a gente está preocupado em voltar culto e ver o que a gente vai fazer, que como voltar e a galera morrendo, cara. Ó, vou te falar uma coisa, Diegão. A gente tem alcançado, nossa comunidade, eu não estou fazendo merchan aqui, não. A gente tem alcançado aí muitas pessoas nesse tempo. As lives têm ajudado muito. Sabe qual é a minha preocupação hoje como pastor? Tá aqui o Everton, que atua nessa área social. A minha preocupação hoje, literalmente, é colocar comida à mesa do povo. É isso aí, mano. Não é só o alimento espiritual, o alimento físico também. Eu acho que nesse momento, a igreja é literalmente aquela que tem que dar esperança para as pessoas. E não importa o viés que você vai usar para gerar esperança. Agora, por quê? E falo isso com muito respeito aqui ao meu amigo pastor Guilherme, que está aqui também, tá? Mas por quê? A grande maioria, e não estou generalizando, está voltando com rapidez. Por quê? Tem o templo para pagar, tem as contas da igreja para se manter, e eu acredito que isso é uma verdade. Agora eu vou falar uma coisa para vocês sobre a nossa comunidade. Tem gente que mesmo com as portas fechadas, ainda assim tem o coração inclinado a ofertar e dizimar. E sabe o que a gente está fazendo? A gente está revertendo isso em cesta básica, porque a gente não paga aluguel. Agora, essas pessoas que, mesmo nesse tempo, ainda estão com o coração assim, é porque a palavra tocou elas. Literalmente. A palavra tocou. Não foi o pastor, não foi o ajuntamento. Sabe por quê? Você tem um templo, às vezes, e o que você fica falando? Você fala assim, irmão, preciso pagar aluguel. Irmão, preciso pagar isso. Irmão, vamos fazer campanha daquilo outro. Vamos fazer a campanha da cadeira. Eu não acho que isso é errado. Mas depende da maneira que você coloca isso. E aí isso se tornou uma máquina de dinheiro. Vocês viram aí que o Valdemiro aí, esses dias aí, ele tomou um checkmate da Polícia Federal, lá do não sei de quem, por quê? O cara tá vendendo feijão, falando que o feijão vai curar a galera, cara. Isso é o cúmulo do ridículo, velho. E aí tem pastor que o que acontece? Ele tá amando dinheiro. Pô, tem igreja que você entra, cara, e tem meia hora de ministração de oferta, velho. E aí o cara tá ofertando e tá dizimando, mas o cara não abandonou o pecado. O cara tá caminhando pro inferno, mas o pastor tá feliz. Por quê? Porque as finanças... E aí tem uma coisa maligna hoje, maligna acontecendo. Por quê? O povo aprendeu a medir que Deus está presente baseado no quê? Na grandeza. Quantidade de pessoas? Na grandeza, na riqueza. Se tem grandeza, se tem riqueza, é sinônimo de que Deus está lá. E é verdade isso? Não. Ah, para, mano. De forma alguma. Não é.
Entendeu? Então, nós, como igreja, nós temos que nos posicionar dentro desse ambiente. De que aspecto? Eu tenho a vida, cara. Eu carrego a fonte. A fonte está em mim, irmão. E eu preciso derramar água, eu preciso derramar vida nas pessoas. E eu não estou falando assim que o dinheiro não é necessário. Não, é necessário. Nós estamos num país capitalista, pô. Se você está aqui hoje me ouvindo e eu estou falando com vocês, é porque a gente investiu dinheiro nisso. Precisa de dinheiro. Agora, o dinheiro não pode se tornar o nosso Deus. Eu acho que a priori, é se os caras estão se salvando. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, vocês não estão me abençoando, não estão me mantendo, mas mesmo assim eu estou pregando o evangelho para vocês. Os irmãos lá da Macedônia estão me abastecendo. E eu estou pregando aqui do mesmo... Sabe qual é a prioridade de Paulo? É ver o pessoal se converter. E hoje a gente perdeu. Literalmente. A gente perdeu isso. Então a gente perdeu o propósito. E aí a gente fala do quê? O que te atrai no evangelho? O que está te atraindo? O que fisgou seu coração? O que te pegou por dentro? Você precisa fazer essa pergunta para você. Por que eu estou nesse barco? Por que eu estou caminhando com essa gente? Por que eu, 11 horas de uma sexta-feira, estou ouvindo um cara doido do outro lado falar e um monte de gente doida compartilhando isso? Você precisa esclarecer isso dentro de você. Se você não esclarecer isso dentro de você, você vai se perder. Se você tem dificuldade de que isso fique claro, a gente bate um papo, conversa. Bispo, eu não sei. Me chama no privado, a gente vai bater papo. Porque, cara, se tem uma coisa libertadora na vida de qualquer ser humano, é quando ele entende para onde ele está caminhando, velho. Se você entender qual é o propósito de Deus na tua vida, você literalmente vai vir tempestade, vai vir vai se levantar um monte de gente. Cara, você vai driblar um daqui, o outro dali, daqui a pouco você está de pé de novo e retoma. Uma hora você está naquele lugar, outra hora você está naquele, mas você está dentro de um propósito. E a minha oração é para que a gente não se perca. Amém. Beleza? Alguém mais aí? Vamos encerrar? Ô, Bispo. Quem? Eu, Bruno. Fala, Bruno. O meu Atos 8 aqui, não sei se na versão de vocês também, começa finalizando aqui, né? E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Nós podemos dizer que Estevão pagou preço literal pelo discipulado? Muito bom, hein? Podemos? Opa! Porque é longe um pouco da nossa realidade, né? Essa forma mais literal. Mas eu recebi até uma revistinha do Portas Abertas nessa semana aí. E, assim, tem muitos irmãos nossos, que nem o senhor citou a China aí, né? E não só eles, mas tantos outros países. Eu vi o relato de uma menina de 17 anos, muçulmana, que ela se converteu ao evangelho através de um filme. E ela não tinha tido contato, tinha 17 anos, não tinha tido contato com nenhum cristão. Só que aí foi passando o tempo, ela conseguiu falar com alguém, o pessoal não estava acreditando muito nela, mas com insistência aí conseguiram dar uma Bíblia para ela. E ela não poderia falar para os familiares, né? Porque ela corria o risco de vida. Tanto é que quando ela foi falar para o pai dela pegou uma faca e falou que ia matar ela ou ela tinha que ir embora de casa. Ou seja, é distante, né, para nós isso, a liberdade que a gente tem, né, esse preço mais literal, né, mais ali físico, né, mais direto, mas eu creio que, acho que é Lucas 14, se eu não me engano, né, que Jesus fala que quem quer ser discípulo tem que tomar a cruz e segui-lo, né? E a cruz fala realmente disso, né? De morte, né? Eu creio que os discípulos entenderam quando Jesus falou isso para ele, tomar a cruz, porque eles já tinham visto aqueles caras que passavam com uma cruz e os soldados atrás, aqueles caras não voltavam. Então, quando a gente toma a cruz, é morte, né? E o senhor citou aí um pouco antes que cada um vai ter, na verdade, o que a gente entrega para Jesus é tudo, mas esse tudo talvez vai ser mais específico individualmente, assim, né?
cada um talvez vai ter isso mais claro, né, dentro de si. Aonde que vai ter que morrer de fato, assim, né? Aquela área que de repente é mais favorável para mim, aquela área que é mais importante para mim até eu encontrar Jesus. Depois nada mais pode ser importante, né? O que Jesus quer de mim não é o mesmo que ele quer de você, não é o mesmo que ele quer do Greco, não é o mesmo, e por aí vai. Agora, para finalizar, tem uma coisa interessante aí. Você falou a respeito de tomar a cruz. Agora vamos olhar no sentido literal aqui, a gente encerra. No sentido literal. Prestem atenção na pergunta. Literal. Tomar a cruz é visível ou invisível? Tomar a cruz é visível ou invisível? É o quê? Visível. Quem falou aí? Eu. Invisível. Certo? Certo? Tomar a cruz é uma atitude visível. Negar a si mesmo é visível ou invisível? Aí é invisível, né? Todo mundo toma a cruz, mas nem todo mundo nega a si mesmo. Eita! Vamos orar? Vamos orar para a gente ir embora? Era para você. Bora aí, piscininha. Tá cedo? Não, os meninos vão trabalhar amanhã aí, velho. Tá gravado aqui, depois eu mando para vocês. Eu comecei a gravar um pouquinho depois, porque eu esqueci, mas tá gravado e depois a gente digere mais aí. Bora aí, piscina. O senhor falou a respeito dos livros aí. Vou deixar um aqui. Não, Qual é esse aí? A história do cristianismo. Eu tenho tem esse alguns caras aí. Bom. Tem alguns caras aí que pagaram o preço. Esse é bom. Muito bom. Vai lá, piscininha. Ora por nós aí. Bora. Bora aí. Oremos. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Pai, por esse momento, Pai, por esse momento com os nossos irmãos, Pai, por poder ouvir, Pai, da Tua palavra, Senhor Deus, por poder compartilhar, Senhor, o conhecimento. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, esse início de projeto, Pai, nos traga, Senhor Deus, para a vontade do Senhor, para a vontade do Evangelho do Senhor, Pai. Que a gente viva, Senhor, o Evangelho genuíno, Senhor Deus. Que a nossa caminhada seja para o Senhor, Jesus. Te agradecemos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar, Pai, cada irmão meu que está aqui, cada família que está aqui, que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar, nos dar uma noite de paz e descanso, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí, todo mundo. Obrigado, Rodolfo aí, ó, que vai levantar as 4. Renan, Deus abençoe sua vida. Bruno, Caio aí, Guilherme, que estão aí participando junto com a gente. O resto são todos filhos. Deus abençoe a vida de vocês. Valeu, Semana gente. que vem, tem mais aí. Tamo junto. Obrigado tá bom? aí também. Um abraço para todos. Boa noite. Um abraço. Falou, boa noite. Falou, meus irmãos. Carinhudo. Moleque. Rodrigo!